Bom, boa noite a todos os presentes. Vamos começar a nossa aula de revisão aqui de exercícios de cálculo 3. Vou compartilhar o material nesse. Bem, então, a segunda lista começa com exercícios sobre o cálculo de função de várias variáveis em alguns valores. Essa parte inicial é bastante elementar. Basta que sejam substituídos os valores que estão aqui no domínio da função, no ponto dado, para se obter as respostas que já estão aqui. Eu acredito que não haja dificuldade de substituir o 3 aqui no x menos 4 no y. Se fizer essa continha, vai obter, por exemplo, menos 39. Da mesma forma, o item B de forma literal, raiz de A no x e o B no y, vai se obter esse valor, sem problema. No item 2, você tem uma função e se quer determinar os valores dela no ponto 1, 1 e 1 é. Então, novamente, só substituir. Os valores são 0 e 1. Agora, no item B, você quer saber o domínio da função. O domínio da função é o conjunto de pontos no eixo x, onde a função pode ser aplicada. A função é bem definida. Então, nós vemos aqui que o log neperiano é uma função que não admite que seu argumento seja negativo. Então, o domínio dela é o conjunto de pontos do plano x e y, tal que essa expressão aqui dentro não seja negativa. Então, escrito de forma mais rigorosa, o domínio vai ser o conjunto dos pontos no R12, tal que x mais y maior que 1. De modo que x mais y menos 1 seja maior que 0. Então, o contradomínio é o conjunto de pontos, o conjunto de valores que a função pode atingir. Então, a gente, se for feito, por exemplo, um gráfico da função, você vai ver que essa função aqui começa desde menos infinito, né, e vai até mais infinito. Menos infinito quando se chega próximo de 0 e mais infinito quando a soma dos valores aqui é mais infinito. Então, na verdade, ela cobre todo o conjunto de valores reais. Daí, o contradomínio ser o próprio valor, o conjunto real. Aqui o mesmo se faz na função 3. Você quer saber os valores é só substituir, a resposta é ESIM. O domínio aqui vai ser o conjunto de valores onde a função tem sentido ser aplicada. Então, aqui a única restrição é que a raiz não pode ser negativa. Então, o domínio dela é o conjunto de valores tais que a raiz dentro seja maior do que 0. Então, escrito aqui de forma mais precisa, o conjunto dos pontos no R3, né, espaço tridimensional, tal que o radicando, ou seja, a expressão dentro da raiz, seja maior ou igual a 0. E o contradomínio é um conjunto possível de valores. Então, nós vemos como o mínimo dessa sequência no interior é 0, o mínimo dessa função seria elevado a 0, que dá 1. Agora, o valor máximo não tem restrição. Quanto maior o valor que estiver aqui dentro, elevado a ele vai dar um valor maior ainda. Então, o contradomínio vai começar de 1 e vai até infinito. Então, ele é fechado em 1, porque é um valor específico em 1, e chega até infinito. Aqui é a mesma coisa, tá? De mostrar o domínio, né?
Domínio é o conjunto de todos os pontos onde a função é aplicada. Aqui a mesma coisa do caso anterior, log neperiano, a expressão entre parênteses não pode ser negativa. Então ela tem que ser maior que zero. Então, o domínio dela, conjunto de valores, ó, em que 9 é maior do que x2 mais y2. Essa outra aqui nós temos dois problemas. Pelo log neperiano, x mais y tem que ser maior que zero. E pela raiz, y tem que ser maior que x. Então, aqui nós temos duas restrições. Y menos x maior que zero, pela raiz, e x mais y maior que zero, pelo log neperiano. No item C, nós temos dois problemas. O problema fundamental: o denominador não pode ser zero para que a função seja definida. Então, x tem que ser diferente de mais ou menos 1. E em cima, a raiz, o radicando tem que ser maior que zero. Então, nós temos no item C essas duas restrições. 1 menos x2 diferente de zero, ou seja, x diferente de mais ou menos 1, e y menos x2 é maior que zero. As outras é a mesma coisa. O item D, basta que o radicando seja maior ou igual a zero. Item D, radicando tem que ser a soma dos quadrados menor ou igual a 1, por aqui isso aqui é zero. E o item E, arcosseno. Arcosseno, também temos a restrição de que os valores de seno eles estão entre menos 1 e mais 1. Então, para que isso aqui fique entre menos 1 e mais 1, a soma desses três quadrados, essa expressão com os quadrados, tem que ficar entre mais 1, para com menos 2 ele dê menos 1, e mais 3, para com menos 2 ele dá mais 1. Então é bastante elementar. O 5, nós temos as curvas de nível. Curvas de nível, por definição, são aquelas curvas onde a função é constante. Então, aqui é só aplicar diretamente a definição e fazer o item A, y secante de x igual a constante. E se quiser, aqui no caso, pegou a constante, né? Y secante de x, como a secante é 1 sobre cosseno, aí se fez y constante vezes cosseno. Esse é o caso aqui. No caso B, é a mesma coisa. Botar uma constante aqui, né? E aí se escreveu constante vezes, ou melhor, botou para o lado direito, esquerdo, x2 mais y2, né? E o lado direito ficou ky. Depois ainda se completou o quadrado, para ficar dentro um quadrado, e o excedente do quadrado, o termo que faltava, se colocou do lado de fora. Aí se observa que é um círculo, né? Os pontos centrais dele, um sendo x igual a zero e o outro sendo y igual a 1 sobre 2 quartos. O item D, aqui é a mesma coisa, vou colocando constante, tá? E ajeitando a expressão, você obtém essa hipérbole. X mais 1 sobre π ao quadrado menos y mais 1 sobre π ao quadrado igual a constante. Tá? Então, aqui temos uma hipérbole por causa desse sinal aqui. Se eu traçar do gráfico, vai se ver que ela é uma função que ela começa tendendo a infinito próximo ao eixo y, x igual a zero, e depois vai tendendo a zero à medida que o x vai crescendo. Os limites, esses limites aqui embaixo, também são todos elementares. Basta substituir, não tem nenhuma operação muito excepcional. Então, limite A, basta substituir os valores, y igual a 1, vai dar 2, o x é π sobre 2, que vai dar 0, aqui vai dar 2 sobre 2, dá 1. O outro é a mesma coisa, substituindo os limites, a gente pode ter diretamente 0. X é 0, quando substitui o y, vai se obter diretamente o... aqui, na verdade, quando
substituir o x, vai se ter que dividir o y menos 1 ao 4 por 2, vai dar y menos 1, com o valor do y dá zero direto, sem ter que fazer nenhuma regra excepcional. Agora o 7, determinar os pontos onde a função é descontínua, são simplesmente os pontos onde a função não pode ser aplicada. Aqui o único ponto visível é o denominador y igual a 1. Então, a função aqui é descontínua somente em y igual a 1. 8. Dada a função direita, determinar o domínio. O domínio, novamente, é o conjunto dos pontos onde a função pode ser aplicada. Aqui a única restrição é o denominador não pode ser zero. Então, vai ser o conjunto dos pontos em que y é diferente de 2x. E depois o conjunto dos pontos para qual a função é descontínua. Não, isso aqui já está aqui. O conjunto desses pontos é y diferente de 2x. Né? Então, para todos esses pontos onde y não é 2x, a função é contínua em todos os pontos do domínio, né? Ou seja, em todos os pontos onde y é diferente de 2x. No item 9, nós temos os cálculos tradicionais de derivadas. É a mesma coisa que é feito no cálculo 1, só que aqui a gente tem a diferença de que nós temos duas variáveis. Tá? Então, deve-se, como é feito usualmente no cálculo de várias variáveis, manter uma das variáveis como constante e derivar a outra normalmente como se fosse a função de uma variável. Então, aqui é só verificar a derivada do f em relação a x, mantendo y constante, vai dar 3 vezes 3, 9, x2, aqui é 2 vezes 2, 4, 4xy, menos 4xy, e aqui, derivando x sobre só o y. Em relação a y, é só manter o x constante. Ó. Esse aqui vai dar 0. Esse aqui com x constante vai dar menos 2x2. E x constante, y constante. Aí x constante vai dar y aqui. Y constante, né? Vai dar x aqui. X constante, né? X constante derivando em relação a y vai dar x. As outras todas são do mesmo esquema, não tem nada de excepcional. Né? E é só fazer as derivações aqui correspondentes. Parte B. Contra o domínio da função. Aqui é a mesma coisa. O domínio vai ser o quê? O conjunto dos pontos onde essa função pode ser aplicada. Então, ela só não é aplicável aqui quando o denominador dá zero. Tá? Então, o domínio dela vai ser o conjunto dos pontos no plano xy, tal que x2 é diferente de y2. Ou, aqui no caso, tirou a raiz, y é diferente de mais ou menos x. Então, y igual a x ou y menos x são pontos que devem ser excluídos, de modo que a função possa existir sem nenhum problema. Aqui, nesse problema 2, calcular limites. Né? Também esses limites aqui são todos diretos. Por exemplo, o item A é o limite com a função de 3 variáveis, x, y e z. Ela tende a π sobre 3, 1 e π. Né? Então, é só substituir aqui. Ó, x vai dar π sobre 3 vezes y1. Vai dar secante de π sobre 3. Aqui, yz vai dar secante de yz. E embaixo, a mesma coisa. Secante de yz. Então, calculando esses valores, dá diretamente meio. Sem nenhum problema.
caso B, também é a mesma coisa. Eu substituo os valores, vai dar meio. Depois, o item 3. Dada a função à direita, determinar o domínio. O domínio aqui, a gente vê que o único ponto onde essa função aqui não pode ser aplicada é onde o denominador se anula. E como aqui é uma soma de quadrados, não existe nenhum valor algébrico que eu faça ele ser zero. O único valor onde essa denominador dá zero é na própria origem, onde x é igual a zero, y é igual a zero. Então, o domínio dela é o conjunto de todos os pontos excluído a origem, excluído 0, 0. Então, o conjunto dela, domínio, conjunto de todos os pontos do R2, onde se exclui a origem. Agora, o conjunto dos pontos do domínio para os quais f é descontínuo é somente o ponto 0, 0. Tá? Então, quem vê, a função é contínua em R2, né? Mas excluindo o 0, 0. Excluindo todo o ponto 0, 0. Agora, aqui tem algumas operações mais especializadas. Então, tem algumas passagens aqui que foram adicionadas para facilitar o entendimento. 4. Aqui, verifique se as funções abaixo são contínuas no ponto 0, 0. Tá? Então, pela definição, a gente tem que descobrir se o valor que ela é definida no ponto 0 é o mesmo valor do limite da função quando os pontos tendem a 0, 0. Então, essa é a primeira função aqui do item. Ela é definida como essa razão para x e y diferente de 0, 0 e como 0 do ponto 0, 0. Então, para a gente verificar se ela é contínua, basta calcular o limite. Então, esse limite aqui foi calculado aqui com algumas passagens. Então, aqui a gente pode desconfiar, eventualmente, que ela seja descontínua. Se vocês colocarem x, y, os valores vai dar 0 sobre 0. Tá? Então, a gente chega a uma forma indeterminada. Essa forma indeterminada tem que ser levantada para ver para que lado ela vai se dirigir. Então, se a gente desconfia que o limite não existe, uma das formas de fazer isso é verificar se para algum caminho específico esse limite não dá zero. Se ele não der zero, é o suficiente para dizer que a função é descontínua. Então, no caso aqui, ó, foi tentado, por exemplo, a reta y igual a c vezes x, onde c é um valor qualquer positivo. Tá? Na verdade, poderia ser também negativo. Né? Não tem nenhum problema. Aí se colocou aqui, ó, y é igual a cx, né, na expressão. Então, substituindo aqui y igual a cx em cima e embaixo, a gente obteve essa expressão aqui. Vamos verificar só. Tá. Bom, então, como eu ia dizendo, a gente colocou tudo aqui e a gente observa, então, que ficou tudo em x2 no denominador e no numerador. E cortando o x2 em cima e embaixo, fica só c e embaixo 1 mais c mais c2. E o limite, quando o x tende a zero, nesse caso, é simplesmente a própria expressão, c sobre 1 mais c mais c2. Como o c foi suposto diferente de zero, esse limite aqui é diferente de zero. Então, como o limite é diferente de zero, ele é diferente do valor da função que foi definido no ponto 0, 0. Então, f é descontínua no ponto 0. Então, a função a é descontínua no ponto 0, 0.
B, mesma coisa. A função dada, ela é definida como a mesma coisa, sendo zero no ponto 00 e esse valor, essa razão fora do ponto 00. Então, a gente tem que ver se esse limite existe. Se o limite existir e for zero, aí a gente pode dizer que ela seja contínua. Então, aqui, para calcular esse limite, uma estratégia aqui foi dividir tudo por x2, y2. Então, em cima ficou y e embaixo ficou 2 sobre y2 mais 1 sobre x2. Quando a gente passa, então, para o limite, quando x e y tendem a zero, o primeiro termo tende a infinito, do denominador, e o segundo termo do denominador também tende a infinito. Então, resta aqui, substituindo os valores, y tende a zero e o denominador embaixo tende a infinito. Zero sobre infinito é zero mesmo. Então, está o próprio valor para o qual a função foi definida no ponto 00. Então, a função é contínua no ponto 00. Agora nós temos C, mesma coisa. Uma razão entre potências de x e y fora do ponto 00 e é definida como zero no ponto 00. Aqui, novamente, verificamos o limite. Aqui, nesse caso aqui, a gente recorreu à estratégia de transformar as coordenadas para coordenadas polares. X é R cosseno de θ, Y é R seno de θ, para eliminar uma das variáveis. Então, a expressão se torna uma expressão em R e expressões de cosseno e seno. Então, a gente verifica aqui em cima a gente tem R é 4 e embaixo nós temos R ao quadrado. Aí, simplificando isso, colocando R em evidência, fica do lado de fora. O valor de θ, nesse caso aqui, é irrelevante. Então, a gente pode ir se aproximando da origem através de círculos que vão encolhendo, círculos que vão diminuindo assim, o valor do R, para qualquer valor do θ desejado. Então, pode ser um círculo assim interno, pode, por exemplo, um outro mais interno ainda, um círculo assim mais interno, tá? Até se chegar pertinho da origem, né? Onde o R tende a zero para um θ qualquer. Tá? Então, tipo, o θ aqui é irrelevante. Então, nós ficamos com esse limite. O limite quando R tende a zero, θ qualquer dessa expressão. A expressão em θ, ela é limitada, o denominador não tem como ser zero. Né? O denominador é uma expressão que é 2 cosseno ao quadrado mais 3 seno ao quadrado, ela é sempre um valor positivo. Tá? E não tem como se anular. Então, essa expressão aqui é a expressão sempre regular. E então a gente pode calcular o limite sem nenhum problema. Então, o limite quando R tende a zero, tudo isso aqui vai dar zero, o limite dá zero. Então, como a expressão é definida fora da origem, como a razão, e no ponto 00 ela deu zero, como é definido, então segue que a função é contínua no ponto 00. O resto aqui, o item D, a função é definida como essa razão fora dos pontos onde o produto x e y é zero, né? Então, fora, na verdade, aqui seria uma hipérbole, né? E onde o produto x e y for zero em cima desse conjunto de hipérboles, logo independendo de 2.
Então, aqui, aí se pode fazer vários testes, né? Mas você pode, então, ajeitar melhor isso aqui e colocar isso como um produto de limite. Limite 2x menos 1 seno de y, seja esse limite, a gente pode separar no limite a parte x e um produto do outro limite a parte y. E aqui, na verdade, bastaria só colocar x tendendo a zero, não precisa nem ser xy tendendo a zero. E aqui y tendendo a zero. Aí, aqui a gente aplica, nesse primeiro limite, vai dar 0 sobre 0, a gente aplica a regra de L'Hopital. A derivada de 2x vai dar simplesmente o próprio 2x vezes log neperiano de 2. Derivada de menos 1 é 0, e a derivada de x dá 1. Então, deu 2x log neperiano de 2 sobre 1. Agora, o outro limite, seno de y sobre y, é um limite conhecido do cálculo 1, limite clássico. Esse limite dá 1. Então, nós vamos ficar com esse produto. 2x log neperiano de 2 sobre 1 vezes 1. Quando x tende a 0, 2 elevado a x tende a 1, então resta somente o fator log neperiano de 2. Você utilizou o L'Hopital e o limite clássico sendo de x sobre x. Assim, o valor da função no ponto 0, 0 é o próprio log neperiano de 2, que foi como a função foi definida. Então, a função é contínua no ponto 0, 0. Aqui o 5. Dadas as funções x2 e y2, e f de xy e g de t, determinar os pontos para quais a composição dessa função g de uma variável com a função f de duas variáveis é contínua. Então, aqui basta se aplicar diretamente a composição f de xy, essa função, g de t é essa. Então, g de f de t, que é o h, é só substituir o f onde tem t na função g. Então, os t2, colocamos aqui, ó, toda a expressão da função f aqui. E a mesma coisa a parte do denominador. Ficou somente a função f x2 menos y2. Agora, para saber os pontos onde ela é contínua, basta ver onde a função é definida. Tá? Então, a função só não é definida quando x2 é igual a y2. Tá? Então, h de x é contínua na região xy, aqui y2 diferente de x2. Então, todo o plano R2, no plano XY, mas excluindo o conjunto dessas retas aqui, essas funções y2, x2. No caso, seria y igual a mais ou menos x. Então, são duas retas, uma reta crescente e uma reta decrescente. E nesses pontos, a função não existe. E agora, o item 6, dada a função, a mesma coisa para praticamente no 5. f de xy é essa expressão, g de t, t mais log de t. Determinar os pontos para qual a função é contínua. A mesma coisa, foi feita a composição e se obteve essa expressão. Então, ela não é contínua nos pontos onde o denominador dessa se anula, no caso, em nenhum ponto, porque aqui não tem como se anular, porque é um produto de quadrados, não tem como esse denominador se anular. A única restrição, então, é o log neperiano. O log neperiano ele não pode ser menor que zero. Então, o conjunto de pontos onde a função é contínua é o conjunto de pontos no eixo real, no plano R2,
tal que essa expressão seja maior que zero. Então, ela não é definida, como embaixo o denominador aqui também não se anula, a única restrição mesmo é a parte do numerador. O numerador tem que ser maior que zero. Então, a única restrição é essa. xy não pode ser maior que 1. Para que isso aqui não seja zero. Então, ela é contínua na região, toda a região do plano R2, tal que o produto seja menor que 1. De modo que essa diferença aqui, 1 menos xy, seja maior que zero. Agora aqui, 7, usando a definição de derivadas parciais, calcule fx e fy. Essa aqui, usar a definição aqui também é bem direto. É só aplicar a definição de funções e substituir sem maiores problemas. Todos são polinômios, com exceção da última, que é uma divisão, mas não há maiores problemas. É só substituir na definição e você vai obter facilmente essas funções já que constam aqui na resposta. Agora, o item 8 é uma função um pouco mais complicada e tem mais algumas passagens aqui. O item 8, a função é a raiz cúbica de x3 mais y3. E se quer determinar o valor da derivada parcial em relação a x na origem, usando a definição. Então, deve se lembrar que a definição, derivada parcial da função x no ponto x0, y0, é igual, então, ao limite de fx0 mais h. Então, vamos incrementar só a variável x, mantendo y0 constante. E, para isso, é a mesma definição do cálculo 1, né, para a definição, o cálculo de uma derivada. Aí passamos aqui a substituir a função aplicada de acordo com a definição. Então, a raiz no ponto incrementado em x, por h, né, menos a função no ponto x0, y0. Agora, aqui a gente tem que fazer alguns desenvolvimentos para a gente conseguir chegar à expressão regular. A primeira coisa, a gente expressa a gente calcula esse cubo, né, pela regra usual do binômio de Newton. Cubo do primeiro, cubo do segundo, 3 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, cubo do segundo. Tá? Onde tudo que não está em H tudo que não está em X é a potência x0 e depois o H vai adquirindo as potências cúbicas. Vai crescendo. O resto aqui, por enquanto, é repetir. Colocamos na forma, radicando na forma de expoente, 1/3, para facilitar o passo seguinte. O passo seguinte, então, vai ser desenvolver essa expressão de acordo com a regra do desenvolvimento de potências elevadas a uma variável n, uma variável n. Então, você sabe aqui a regra dos binômios, que A mais B elevado a n dá essa série aqui. Somatório, né, das combinações de n sobre k, a n menos k, dk. E, em termos mais abertos, dá esses termos. Você observa aqui, ó, que se n for inteiro, isso aqui se torna um polinômio de grau n. Agora, se n for uma fração entre 0 e 1, se fizer a expansão, ela não termina nunca, ela vira uma série infinita. Então, nesse caso, ela é utilizada em geral para fazer aproximações para raízes. Então, é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai aplicar aquela expressão lá embaixo para desenvolver esse parênteses. Depois vocês podem conferir lá pelo binômio,
Então, como é que vai ficar a expansão desse binômio? E tem um termo que pode ser grande, esse primeiro termo inteiro é grande, mas o termo secundário é um termo relativamente pequeno. Então, quando a gente expandir em potências do H, os termos de maior potência eles vão se tornar desprezíveis. Somente os termos que envolvem o ponto, supostamente, têm valores significantes. Os pontos de H vão se tornar desprezíveis. Então, nós vimos lá que o primeiro termo vai dar simplesmente aqui. Aliás, não. A gente vai separar só o que tem x0 e y0, né, para a gente poder diminuir desse valor. Então, x0 e y0 vai ser o A e o resto é o B. Tá? Então, nós vamos ter o primeiro termo, é A elevado a N, que é A elevado a 1/3. Né? Depois, o primeiro termo vai dar N vezes A elevado a N menos 1. 1/3 vezes A elevado a N menos 1. Tá? Vezes o valor do resto. O resto é 3, toda essa parte aqui é o resto. Então, toda essa parte aqui ficou como resto. Esse termo aqui que a gente está calculando. N, A, N menos 1 vezes B. Aí o termo seguinte vai ser N, N menos 1, A, N menos 2, B2, com N sendo 1/3. Então, o termo seguinte ficou N é 1/3 menos 1, ó, deu menos 2/9. E N, que é 1/3 menos 2, ó, menos 5/3. E o termo entre parênteses, esse resto todo aqui, ó, ao quadrado. E assim vai sucessivamente. Calculando. E no final a gente repete só o termo que está aqui, constante aqui. O termo que não foi alterado, que é menos raiz cúbica x0 y0. Aqui então a gente pode cortar esse aqui com esse, né? E vai sobrar então, e além disso cortar os H's, esse H aqui, com os H's que estão aqui dentro. Então, esse H aqui, ó, esse H, esses quadrados todos cortam e todos esses termos aqui cortam e aqui fica 2, na verdade, né? Esse aqui fica 2 e esse aqui também fica... Aliás, não, esse aqui não fica 2. Esse aqui tem um quadrado na frente, ele só vai... Na verdade, ele não fica 2. Então, isso aqui continua. Ó, esse aqui cortou direitinho, né? Esse corta com H, esse fica linear, esse aqui fica 2. E esse outro aqui, ele passa para dentro. Ele passa para... Aqui nós podemos bater em evidência um deles. Vai ficar H ao quadrado aqui, né? H ao quadrado, esse aqui fica H, esse aqui fica H2. O H ao quadrado com esse de baixo, aí fica o Hzinho. Tá? Então fica o primeiro parênteses. Os H's desaparecem do primeiro, o segundo fica linear, o terceiro fica quadrado. Nesse outro termo aqui, a gente já colocou essas partes negativas, colocamos para baixo. E aqui dentro do termo, a gente colocou o H em evidência, ele sai com H ao quadrado. Dividido por Hzinho, ele fica com H do lado de fora. E do lado de dentro a gente fica com esse termo sem H, esse aqui linear, esse aqui o quadrado. Então agora a expressão fica correta. Agora, feito isso, a gente pode passar o limite. Você veja que não tem mais nada dividido por H embaixo, então a expressão é perfeitamente definida. Então, passando para o limite, todos esses termos aqui, onde tem H, todos esses termos se anulam.
Sobra só o quê, então? Sobra só esse 3 corta com esse 3. Sobra só, então, x0 sobre x0 ao quadrado mais y0 ao cubo a 2/3. X0 ao quadrado mais y0 ao cubo a 2/3. E aí, então, o valor da derivada no ponto, que pode também ser obtido diretamente pelas regras usuais de derivação. Agora, o último passo é calcular o valor da função na origem, né? Ainda tem um limitezinho aqui. O valor da função na origem vai ter que calcular esse limite, porque aqui, se substituir os valores, daria 0 sobre 0. Então, tem um limite quando x tende a 0 e y tende a 0. E... Então, se colocou primeiro aqui, se calculou primeiro o limite quando y tende a 0, que não tem nenhuma restrição, y tende a 0, então em cima continua x0, limite x0, e embaixo y se tornou 0, de modo que o x0 ao cubo virou x ao quadrado. Então, a gente ficou com x0 ao quadrado em cima, e embaixo, esse x0 ao cubo a 2/3 virou outro x0 ao quadrado. Então, aqui isso pode dividir, sem problema. X0 ao quadrado por x0 ao quadrado dá 1. Então, o limite deu 1. Então, a gente provou que a gente conseguiu calcular pela definição o valor da derivada no ponto 00 e ele deu 1. Então, se utilizou essas séries. Então, o valor da derivada no ponto 00 deu 1. Parte C aqui, então, acha a equação da curva de nível da função y arctangente x, que contém o ponto 1,4. Essa aqui também, ó, basta calcular o valor da função no ponto 1,4 e definir isso de forma geral. Tá? Então, o valor da função no ponto 1,4 é simplesmente, né, só substituir aqui os valores. Tá? Então, nós vamos ter aqui o y é 4, né? E o arco tangente de 1 é raiz de 2 sobre 2. Então, vezes o y, deu esse valor. Aliás, não. O arco tangente de 1 deu π sobre 4. Né? O arco tangente de 1 é o ponto de 45 graus. O ponto de 45 graus é π sobre 4. Então, π sobre 4 vezes o 4 deu π. Então, a curva de nível aqui é simplesmente tá certo. Então, o arco tangente aqui deu π sobre 4 vezes π, deu π, tá certo. Então, é a curva y, arco tangente x igual a π. Então, essa aqui é a curva de nível dessa função y arco tangente x. Então, bem imediato. Aqui o item 2 é que algumas passagens. Usar o teorema do sanduíche, ou seja, o teorema que deve colocar o valor a ser calculado entre dois limites inferior e superior, de modo que, conhecendo os valores dos limites inferior e superior, se prova que o limite intermediário tem que ter os mesmos valores. Então, a primeira aqui, ó, provar que x3, y2 ou x2, y2 tende a 0. Veja que é uma indeterminação, se substituída a 0 sobre 0. Então, aqui eu utilizei a estratégia de colocar em coordenadas polares. Então, o limite se torna, substituindo x r cosseno y r seno, ele se torna
R3, cosseno ao cubo, né? E embaixo se torna simplesmente R2. Então aqui ficou R3 com R2, R5, dividido por R2 por R3. E agora a gente observa a seguinte coisa aqui. Essa expressão inteira aqui, ela é limitada pelo fator R3. A expressão em θ, ela é limitada, né, entre mais 1 e menos 1. Então, qualquer que sejam os valores cosseno de θ, essa expressão aqui entre parênteses, ela só pode no máximo ser mais 1 e no mínimo ser menos 1. Então a expressão inteira está limitada entre menos, quando a expressão for menos 1, menos R3, quando a expressão for mais 1, mais R3. Então sobra esse limite aqui para calcular. Ela está sanduichada entre duas expressões que a gente sabe o limite. O limite de R3 para θ qualquer vai tendendo a zero a zero. Limite de R mais R3, da mesma forma, dá zero. Né? Então, os dois limites, à direita e à esquerda, dão zero. Então, a função do meio, como ela é limitada pelas duas, à direita e à esquerda, necessariamente dá zero. Então, segue que a expressão inteira, o limite, quando xy tende a zero, o valor da expressão é zero. Com B também forma semelhante. Temos tangente ao quadrado de x2 mais y2, arco tangente de 1 sobre x2 mais y2. O arco tangente é limitado entre menos 1 e mais 1, e a tangente ela pode assumir qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Aqui, novamente, a gente recorre às coordenadas polares para transformar a expressão tangente de R2, arco tangente de 1 sobre R2. Como o arco tangente é limitado entre menos 1 e mais 1, né, a gente novamente tem o sanduíche aqui. O limite vai estar entre menos limite da tangente de R2 e mais limite da tangente de R2, quando R tende a zero. Como o limite da tangente de R igual a zero é zero, segue que o limite do que está no meio também é zero. Então se conclui, né, que o limite da tangente vezes arco tangente, quando xy tende a zero, zero é zero. Não tem nenhum problema. Item C. Item C, a gente usa novamente aqui as coordenadas polares, que é um bom meio de se livrar de uma das variáveis, já que o ângulo não tem importância no limite, para esse tipo de expressão. Então, substituindo x é r cosseno, y é r seno, a gente observa que essa expressão, a expressão que está no numerador, ela varia entre menos 1 e mais 1, no máximo. Θ qualquer. Então, novamente, o resto aqui vai ficar entre esses dois valores. Menos o limite do R seno de θ, né, e o limite do... lembra que R3 dividido por R2 deu R aqui. Então, nós ficamos com R aqui, que foi a razão entre R3 e R2, né, e E menos R seno de θ. Então, nós fizemos um sanduichinho aqui sem nenhum problema. E agora, esse limite aqui, à direita e à esquerda, ele também é bem definido. Θ qualquer não afeta aqui nada, e para R tendendo a zero, o limite necessariamente tende a zero. Então, os dois limites à esquerda e à direita tendem a zero, então a parte do intermediário também tende a zero. Então, a gente conclui que o limite dessa expressão, xy,
quando x, y tende a zero, ele tende a zero. Tá? E resta o d. O d é outra expressão que dá normalmente zero sobre zero. O d é mais complicado aqui ver, quando a gente vai usar coordenadas polares novamente, mas essa expressão do centro não é evidente, tá? Para onde ela vai. Mas pode-se observar imediatamente que o denominador nunca se anula, tá? Porque a gente tem um 3 num fator cosseno e tem um 4 no outro fator. Tá? Então, como o cosseno a quarta e seno a quarta, ele só varia entre 0 e 1, é impossível esse denominador se anular. Tá? Então, o denominador é sempre uma função, na verdade, positiva. E o numerador também é uma função positiva dessa expressão. Agora, o que determina sinais aqui é essa outra expressão complicada, que é um cosseno de uma expressão que envolve o cosseno. Agora, independente dos valores, isso aqui sempre vai estar entre um fator menos 1 e um fator mais 1. Tá? De modo que essa expressão inteira aqui, como ela é limitada, ela vai variar entre um valor mínimo negativo e um máximo positivo. Aqui eu sei o valor, mas na verdade nem precisava saber o valor específico mínimo e máximo. Basta simplesmente argumentar que, dada a regularidade desse fator da raiz, da fração, e como o cosseno varia entre menos 1 e mais 1, essa expressão necessariamente varia entre um mínimo negativo e um máximo positivo. Tá? Então, basta saber que ele é limitado entre dois valores, um negativo e um positivo, para a gente obter o sanduíche. Aqui, inclusive, eu acrescentei um gráfico só para você ver a forma dela. Essa parte anterior, por exemplo, R igual a 10, e o θ variando entre 0 e 6, ela varia entre menos meio e mais meio, sem nenhum problema. Mas, na verdade, não precisava nem fazer nada excepcional. Basta só ver que toda essa expressão é limitada entre um mínimo negativo, que pode nem ser conhecido, e um máximo positivo. Aí, fazendo isso, a expressão D se obtém facilmente um sanduíche para ela. Né? Se obtém facilmente aqui a expressão do tipo sanduíche. Então, ela fica entre o mínimo negativo e o máximo positivo. E a expressão intermediária está aqui no meio. Agora, os limites à esquerda e à direita, os limites à esquerda e à direita dependem dessa função R seno de θ, e esses limites são zero. Né? Θ qualquer, R tendendo a zero, os limites são zero. Tá? E, então, segue que a expressão procurada tem limite zero. Tá? Então, o limite da expressão, o limite dessa expressão aqui, cadê? O limite da expressão, o limite dessa expressão aqui, então, para x, y tendendo a zero, né? É o caso aqui. Então, se aqui o limite da expressão já transformada em coordenadas polares, tá? É a mesma expressão em x e y, quando r tende a zero, é igual a zero. Então, é o mesmo limite dessa expressão aqui. Então, essa expressão, quando x, y tende a zero, essa expressão aqui tende a zero. Agora, a última expressão, a última questão, mostrar que os limites não existem. Esse aqui é mais fácil. Basta achar dois caminhos diferentes onde os limites têm valores diferentes. Então, se o limite existe no ponto, ele tem que ser o mesmo para qualquer caminho.
Se a gente achar dois caminhos diferentes em que os limites são diferentes, automaticamente o limite não existe. Então, o item A, por exemplo, é evidente aqui que para x igual a zero, o limite vai dar menos meio. Então, utilizar aqui vai dar 0 sobre 0, mas levantar a indeterminação e a gente obtém menos meio. Agora, se a gente calcular o limite através da reta x igual a y, então substituindo x igual a y na expressão e calculando o limite, dá 1/3. Então, os limites são diferentes, então o limite não tem como existir. A expressão b, y4, x4, y4 embaixo. Também dá 0 sobre 0. Aí a mesma coisa, calculamos x igual a 0, primeiro, então, x igual a 0 aqui já elimina, fica y4 por y4, dá 1/3. X igual a 0. E depois calculamos novamente para x igual a y. Substituindo aqui x igual a y, fica tudo em y, né? E o limite agora fica y4 sobre 4y4. Dá 1/4. Então, para x igual a 0, a gente obtém 1/3. Para x igual a y, 1/4. Os limites são diferentes, então o limite não existe. Aqui é C. Aqui é a mesma coisa. 0, 0, dá 0 em cima, 0 embaixo. E a gente vê aqui, ó, aqui novamente. Calculando para x igual a 0, a gente obtém aqui x igual a 0. Em cima vai dar 0 para qualquer valor de y, né? Então, a divisão é possível para y qualquer, então vai dar 0. Agora, novamente, para x igual a y, substituindo x igual a y, a gente fica com o limite, né? Que ficaria x2, né? E embaixo x2, quando cortar, fica 1/4 embaixo, vezes o cosseno de x. Então, esse limite dá 1/4. Aí, novamente, o limite calculado para x igual a 0 é diferente do limite calculado para x igual a y. Depois temos letra D. Letra D. Letra D é o limite x2, y elevado a y. Novamente dá 0 sobre 0. Tá? 0 sobre 0, aí é a mesma coisa aqui. Vamos para x igual a 0, y qualquer, dá 0. E depois, para y igual a x2 aqui. Agora, uma estratégia diferente. Y igual a x2, a gente obtém aqui, em cima, vai dar um x4, né? E aqui eu nem substituí. Mas, substituindo, então, y x2, aqui embaixo, esse x4 aqui, vai ser compensado por um y, que vai ser x2. Então, vai ser x4 mais 4, y4. Vai dar 5. E em cima, vai dar outro x4, que vai cortar com o de baixo. E esse aqui tende a 0. Vai ficar realmente em quinto. Então, para x igual a 0, por um lado, né, a gente tem o limite 0. Para essa outra escolha, a gente tem o limite em quinto. Então, o limite por um caminho diferente do limite para o outro caminho, então o limite não existe. A última expressão, também do tipo 0 sobre 0. 0 sobre 0. E, novamente, aqui temos primeiro x igual a 0, em cima se anula por y qualquer. Então, o limite não deu. E depois, novamente, pegamos x igual a y. X igual a y. Em cima vai dar x2, ou y2, e embaixo vai dar 3. Então, esse limite vai dar 2/3. 2/3. Então, para x igual a 0, nós temos limite 0. Para x igual a y, temos 2/3.
Então, todos esses limites aqui divergem porque eles são diferentes em dois caminhos diferentes. A última expressão, aqui, para A e B maior que zero, mostrar que essa expressão, essa razão, ela tende a zero somente se a soma das constantes for maior que 2. Né? O limite não existe para A mais B menor que zero. Então, aqui a gente pode simplesmente pegar uma reta. Pegar a reta y igual a cx. Né? E um c diferente de zero, para ser positivo, a reta cobre os quadrantes. Para ser positivo, a reta estaria no quadrante 3, 1 e 3, ó, a reta estaria assim, y igual a cx. Então, ela cobre qualquer reta nesses quadrantes. Ó. Quadrante 1 e quadrante 3. E quadrante 4. Ó, isso aqui para ser maior que zero. Agora, se a gente pegar C, por exemplo, negativo, ela cobriria o outro quadrante. Ela cobriria esse outro quadrante, ó, que é essa parte de cá. Ó. Aqui para C menor que zero. Então, se a gente variar C desde zero até infinito, essa reta aqui vai variar desde quase tangente ao eixo x até quase tangente ao eixo y. Tanto no sentido crescente, quanto no sentido decrescente. Ou seja, ela cobre todo o plano x. Então, se a gente colocar essa reta, substituir y a cx no limite, o que a gente vai obter aqui? A gente vai obter cb, né, vezes x elevado a mais b. Então, colocamos aqui a expressão y dx. X elevado a e y vai ser x, cx. Né? Então, substituindo tudo aqui, a gente pode ajeitar tudo e ficar dessa forma. Tá? x2, y vai ser c2, x2, a gente colocou em evidência o x2, 1 mais c2, e em cima, a gente tem xa, e aqui c elevado a b, e x elevado a b. Colocando o c para fora, né? E as potências de x e agrupando, o x elevado a mais b. A parte de constante não entra no limite, quando estamos para fora do limite, ó, cb, 1 mais c2, e restou o limite, então, de x elevado a mais b menos 2. Então, esse 2 aqui de baixo, x ao quadrado, passou para cima, menos 2. Então, aqui, para que o limite seja nulo, essa expressão de cima, ela tem de ter uma potência positiva. Tem uma potência não nula, de modo que aqui não seja uma fração. Então, para que isso aqui não seja uma fração, a gente tem que exigir que A mais B tem que ser maior do que 2, para que o limite exista. Então, isso aí é uma das possibilidades de verificar que o limite não existe se isso aqui for negado. Então, o limite não existe se A mais B for menor ou igual a 2, que é o caso aqui. Então, o limite não existe se A mais B for menor ou igual a 2, que é o que se queria demonstrar. Bom, então, a gente encerra por aqui os comentários sobre essa lista de exercícios. Eu espero, então, seja de bom proveito para vocês se prepararem, né, para a avaliação. Então, vamos encerrar por aqui. Eu desejo, então,
Boa noite a todos.